ao Senhor em todos os momentos, para que venhamos ter a paz que excede todo entendimento. Eu queria fazer uma pergunta a cada um de vocês hoje aqui: como está o coração de vocês? As aflições, a luta, temos guardado nosso coração? Temos procurado cada vez mais analisar a situação que temos vivenciado e o que temos feito para guardar nosso coração? Eu trago uma reflexão para nós aqui, pois estamos em Cristo, como nossa querida irmã falou, que isso tem que ser professado todos os dias, que Cristo vive em nós. E por Cristo viver em nós, temos que estar constantemente, a todo dia, a todo momento, refletindo a imagem dele por meio de testemunhos, independente das lutas, das circunstâncias, do que ele prometeu, que no mundo irmãos, iremos passar por aflições, para que tivéssemos um ano, porque ele venceu, ele vai permitir que nós vençamos também. Meus queridos irmãos, abrem-se a Bíblia no livro de Provérbios 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Glória a Deus, aleluia. O Senhor venha nessa noite falar aos nossos corações, que venhamos estar preparados, porque em nome de Jesus, não sou eu, mas o Espírito Santo de Deus vai estar falando com isso nessa noite. As pessoas que precisam ouvir Deus falar aos corações, em nome de Jesus vai acontecer, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim em Provérbios 4, 23. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma tradução da INVI, que eu fazendo a propaganda aqui, eu queria falar para vocês o que a INVI fala bem assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. A palavra coração, quando se refere aqui, está falando sobre o âmago, que é um termo que se refere a um componente, uma parte mais particular e íntima de nossa pessoa, como sendo o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso cérebro. E quando eu perguntei como está o coração de cada um dos irmãos, é porque a gente tem que estar bastante atento, porque aquilo que afeta o seu coração, a sua mente, o seu interior, o seu lado emocional, ele vai afetar o resto da sua vida. E eu queria trazer um exemplo aqui na Antiga Aliança, quando aconteceu ali, irmãos, as 12 tribos ali, quando foram espiar a Terra Prometida. Porque ali nós temos aquela mensagem muito linda, bonita, sobre os frutos, a terra que manda leite e mel. Mas eu queria falar nessa primeira parte aqui sobre como estavam os corações daquele pessoal ali, irmão e irmã. Porque eles tinham uma promessa dentro do coração deles que aquela terra seria tomada para eles. No entanto, quando eles chegam naquele local ali, que eles se deparam com a adversidade, aquele coração que estava animado por Moisés ter prometido, ter levado ali até aquela situação para tomar parte da sua promessa, imediatamente, irmãos, aquela promessa já não se tornava mais habitante do coração daquela pessoa, meu irmão. Por quê? Porque eles não guardavam seu coração. Porque o coração deles naquele momento não estava na promessa de que Deus ia entregar o que tinha prometido, ao usar o seu servo Moisés para designar aquela missão. O coração deles começava a ficar aterrorizado com aquele gigantes poderosos, fortes, um exército a qual todos teriam. E o que aconteceu em consequência? Quando eles não guardaram o coração mediante a promessa de Deus, eles vieram, ele e a sua geração, a não obter a promessa. Eu quero dizer nessa primeira parte dos irmãos, Deus tem prometido para todos nós. Eu não posso chegar aqui e dizer algo de mim, mas da palavra de Deus, que por mais que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, mal algum vai estar aqui. Praga alguma vai chegar até nós. Que Ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Então, assim, muitas vezes, em várias situações da minha vida que eu passei, nossos queridos irmãos passou, nós temos a facilidade de nos apegarmos mais com algo negativo do que positivo. E aqui eu quero falar para vocês sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, irmãos, mas ele chegou ali aquele momento ali de ter aquela enfermidade com o profeta Isaías chegar até ele e falar que aquela doença dele era de morte para ele consertar a casa dele. E ele mostrou que naquele exato momento ali, porque foi o plano de Deus mesmo, que a gente for parar para olhar,
naquele exato momento ele mostrou que o coração dele, irmão Leda, estava em Deus. O que ele fez? Ele virou imediatamente, se humilhou diante de Deus, com uma resposta que quando ele chegou na porta do pátio, Deus mandou Isaías voltar e dizer, estava dando uma vida para ele. Aí nós podemos indagar, será que ele pode ter clamado pelo desespero da morte, querendo viver? Mas sabe que o coração dele, irmão, estava totalmente centrado em harmonia em Deus? Porque nós vimos que ele, na hora que Isaías retorna, chega diante dele e fala que Deus teria dado mais dias. Se alguém lembrar da passagem, ele ainda pede uma prova de Deus. Então é mais fácil ele ter se apegado à notícia ruim do seu falecimento que ia acontecer do que uma promessa que Deus ia restaurar a sua vida. Em qual situação nós estamos vivendo hoje? Uma crise, situação financeira, uma questão de saúde. Deus tem nos prometido que nós vamos ser curados, que nós vamos passar pelo aquilo. Deus tem usado os irmãos, mas nós ainda afirmamos, Deus, eu só vou acreditar se você mudar um monte, que na porta e falar que vai ser. É assim que você está permitindo que seu coração seja preenchido? Provérbios 27, versículo 19 diz assim: como a água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quando nós olhamos no espelho, podemos ver, lógico, a nossa face. Quantos de vocês hoje podem olhar no espelho, igual a nossa querida irmã me falou, Lucy Marques, que temos um coração em silêncio, temos o nosso coração em Cristo. Quantos de nós podemos olhar hoje realmente e vermos Cristo diante do nosso espelho? Nós temos imagem a semelhança de Cristo. Mas como assim, velho, essa indagação? Porque é fácil dizermos que somos servos, que fazemos a vontade de Deus, igual estávamos hoje aqui no evangelismo, cumprindo o propósito de aprender a evangelizar, buscar almas, mas podemos olhar e falar, Senhor, hoje eu posso dizer, sou obrigado, a sua imagem, a semelhança, forjado diante das adversidades, que eu cresci para glorificar e exaltar o teu santo nome. E o importante de eu ter feito essa indagação é porque a obra de Deus, ela tem que dar início aonde? Aonde deve ser guardada em nosso coração. Porque se Satanás tiver domínio do nosso coração, não conseguiremos fazer nada para que o nome de Deus venha ser glorificado. Ezequiel 36, 26 diz bem assim: e dar-vos um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Irmão, olha o que o homem de Deus fala aqui, que primeiramente ele vai nos dar um coração novo. O que ele quer dizer? Sabe aquele coração seu pecaminoso? Sabe aquele coração seu duvidoso? Sabe aquele coração seu ao qual você não tem guardado, você não tem brigado, fidelidade, você tem permitido que coisas ruins habitem para que o meu agir não aconteça? Eu vou te dar um coração novo. E Deus é tão bom, irmãos, mas querido, não contente disso, sabendo que o homem é falho, porque se temos as nossas limitações, a nossa situação de homem carnal, estamos sujeitos a esse coração ser contaminado novamente. Mas Deus fala o quê? Que eu vou te dar um espírito novo. Não é aquele espírito antigo que nós tínhamos de covardia. Não é aquele espírito que dominou aqueles 10 espias ali, porque eu mencionei em outra pregação. Quem ouviu falar o nome dos outros 10 espias? Alguém lembra? Mas quem tem o Espírito de Deus, como Josué e Caleb, é lembrado, e assim vai ser nossa vida, como já disse outra oportunidade, irmãos. Seremos lembrados como uma nação eleita, mas para isso temos que primeiramente ter a disposição de ter o entendimento que o início da obra de Deus começa em nossos corações. Em Atos dos Apóstolos 2:37, a palavra de Deus diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso aqui é tão importante. Outra parte, eu estou citando alguns temas para vocês sobre o que devemos fazer para guardar o nosso coração. E uma dessas coisas ali, quando aquele povo ali, todo mundo ouviu Pedro pregando ali, usado pelo Espírito Santo de Deus, eles se compungiram no coração. Podemos dizer que eles tiveram aquele coração atuado, depois um coração contrito e um coração quebrantado. Esse Deus não rejeitará, como a própria palavra diz. E nós devemos chegar diante de Deus, fazer semelhantes como aqueles discípulos ali fizeram, aqueles homens ali fizeram. O que faremos agora? O que é que Pedro diz? Arrependei-vos. Esse arrependimento deve ser contínuo na minha vida, na sua vida, irmã Helena, na sua vida, irmão Luiz Fernando, na sua vida, irmãos, na vida de todos, para que venhamos produzir frutos dignos de arrependimento.
que a continuação desse versículo aqui, nós temos vários tipos de pecados, como prostituição, impureza, tantas outras coisas relatadas, mas aqui eu vejo bastante claro que é no interior do coração do homem, então há necessidade continuamente de estarmos guardando, blindando o nosso coração. E como podemos pegar e blindar o nosso coração? Para adiantar algumas coisas aqui, como podemos blindar? Eu achei interessante, quando eu li a passagem, o Davi fala bem assim: escondi uma palavra do meu coração para não pecar contra ti. Queria fazer uma pergunta para os meus irmãos. Meu celular está aqui à vista. Se eu escondo meu celular, para quê? Para que ninguém veja onde ele está. Concorda comigo? Porque Davi fala que escondeu a palavra no coração dele para que ele não viesse pecar contra Deus. Sabemos toda a história do rei Davi, por mais que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, sabemos tantas falhas, sua família se levantando, o reino tudo vindo contra ele. Determinada situação que não era para ele fazer o censo em Israel, chegou a fazer, Deus perguntou a quem ele queria ser entregue. Então, meus irmãos, por que ele chegou a determinado momento dizer que queria esconder a palavra no seu coração para que não viesse pecar contra ti? Porque em determinada situação ele foi tão falho como nós, ele veio tipo o coração do homem, aquele coração perverso, dominasse. Então, ele reconheceu diante de tudo aquilo, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque foi um homem que errou, mas que se confessou verdadeiramente e não cometeu mais falhas diante do Senhor. Então, não pode vocês, eu quero, meus irmãos, dia após dia, ainda mais depois desse estudo que eu fiz, esconder no meu coração a palavra de Deus. Porque nós pecamos no falar, no pensar, no agir, voluntariamente e involuntariamente. O que nós temos que fazer nesse caso, irmão, é nos alimentar, nos dar a palavra de Deus e guardar ela em nossos corações. E a mentira, o que falar sobre o coração? Desculpa. O que nós temos a falar sobre o coração? Deuteronômio 6, versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Outra parte interessante que temos aqui, indicação para que tenhamos o coração ligado, amarmos a Deus assim, de todas as forças. A palavra deixa bastante claro aqui que é de todo o teu coração, seu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mas, irmão Valério, eu estou conseguindo até o meu coração, estou conseguindo até a minha alma, mas eu estou sem força. Você tem que clamar as forças a Deus, porque Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Meu querido irmão, quando estamos fracos, essa outra parte vai acontecer, porque Deus vai nos fortalecer. Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Como eu vou brigar meu coração diante de Deus, como vocês buscar a Deus em espírito, em verdade. Alguns perigos que nós temos que tomar cuidado, perigos ao nosso coração. A Bíblia fala em Jeremias 17, versículo 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas perversas. Quem o conhecerá? Quem de nós podemos dizer que nos conhecemos verdadeiramente? Um dia estamos glorificando, um dia estamos exaltando a Deus, um dia estamos aqui, glória ao Senhor, Deus é bom. Mas no outro dia, na tribulação, nós estamos ali murmurando, lamentando: meu Deus, eu não aguento. Você já tiver do lado pessoas assim? Já tiveram? É triste, a gente acaba se contaminando. A gente acaba deixando ser influenciado por isso. Então, o que devemos fazer nesse caso é o seguinte: é ter pelo menos um entendimento de que o nosso coração, se não estivermos sentados em Cristo, irmão, ele é enganoso. Ele nos levará para caminhos ao qual muitas vezes parece caminho de vida, mas é caminhos de morte. O nosso pensamento pode ser a origem da solução do problema. Um exemplo: como assim a origem da solução do problema? Nós temos um registro automático de memória em nossas mentes, conhecido como memória RAM, como se fosse no computador. Só que a diferença é, meu querido irmão, no computador eu posso resetar e tirar aquela memória, tocar, mostrando. Eu estava fazendo tudo aqui, o lapso, estava vendo até o seu um lapso de uma mente, ele é formado ali durante 21 anos. Eu achei muito interessante quando ele falou que por isso hoje você vê o pessoal querendo implementar já a sexualidade com criança de 5, 6 anos, 7 anos, para que quando eles vão crescer, ter seus 20, 21 anos, está com a mente totalmente pervertida, dominada para as coisas ruins. E eu tenho memórias em minha vida, desses 30, 46 anos que eu tenho, a qual até hoje eu me lembro de cenas do meu pai com a minha mãe,
coisas tristes. Então, o que eu aprendi com esse estudo para poder trazer para vocês? Que o nosso pensamento pode ser a origem da solução do problema. Devemos trocar tudo isso pelas promessas de Deus. Em Cristo eu sou mais que vencedor. É que seremos batizados e os nossos pecados perdoados. E como consequência disso, como o pastor tanto prega, receberemos o poder revestido do céu, que é o quê? O Espírito Santo de Deus. Em Efésios 3,17 diz assim: para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Aqui está a essência, mais uma essência de tudo: estarmos enraizados. O amor de Cristo vai estar enraizado no nosso coração, tem que ser mediante a fé. Ontem, para quem estava aqui, teve oportunidade de participar do evangelismo, nós, quem estava aqui, o Luiz Fernando, irmão Ivone, Cleide, aprendemos que praticamente, como esse versículo fala, que nós temos o dedo mindinho, a mostarda. É isso, irmão Edivaldo? Porque a graça de Deus, que nós não merecemos, por meio da graça de Deus, nós pecadores, que somos pobres, miseráveis pecadores, Deus entregou seu Filho para que nós na fé tivéssemos por meio da fé a salvação em Cristo Jesus. Então aqui ele fala que devemos estar enraizados, e todo fundamento é o que? O amor, porque como diz o amor, tudo vence. A Bíblia que relata, não sou eu. O nosso coração é um lugar estratégico. Se ele for afetado, o resto também será. Quem aqui não já passou por isso? Eu quero que alguém fale que ele já passou por uma situação crítica na vida, ao qual você teve o seu emocional, você teve uma situação ao qual afetou o seu coração. E quando eu falo coração, não digo o órgão que é tão importante para poder colocar o nosso corpo em funcionamento, mas o seu íntimo, o seu intelecto, a sua mente. Quantos de nós já acordou no dia mal? Eu mesmo estive passando umas 3 semanas, um mês, uns problemas no trabalho, ao qual, meu irmão, estava virando uma situação terrível. Então, quando eu peguei e deixei aquilo ali me afetar, praticamente acabava a situação de nem querer poder vir mais para a igreja, de estar triste, porque a gente que vê o que você passou, Filemão. Enquanto vocês não que sejam entendam, não estou dizendo que devemos continuar errando, jamais, que devemos cada dia avançar em valor e servir a Cristo, mas se falharmos, se errarmos, tenha certeza que se você tiver o sentimento de imediato, já de arrependimento, voltar a ensinar para os cristãos, Deus vai visitar. E o seu coração não está totalmente endurecido, como eu disse na última pregação. Porque o que faz separação entre um e Deus é o pecado, e esse pecado vai fazer com que a gente não ouça Deus. E eu cheguei numa situação para ver que estava afetando não somente o meu trabalho, como a minha vida, sim, principalmente espiritual. É na hora que nós temos que reconhecer que não somos nada e que Deus vai nos dar um novo coração, coloque em nós um novo espírito. Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Isso aqui é muito importante, que muitas vezes nós colocamos o nosso coração em coisas ao qual não glorificam ou exaltam o nome de Deus. Temos orado, temos pedido por situações, temos pedido por coisas ao qual Deus tem retido. Porque não é ali que Deus quer que esteja o nosso coração. O coração ao qual Deus quer que esteja, o nosso local, nosso coração brilhar, onde Cristo possa reinar e possamos trazer pessoas para Ele, onde as pessoas possam ver o milagre de Deus na minha vida, na vida do Fernando, na vida da Ivone, na vida do Osvaldo, onde todos nós, e com isso merecemos Jesus. Esse é o entendimento que nós devemos ter, meus irmãos. Às vezes as pessoas colocam o seu coração, não que não, eu não estou dizendo que a pessoa não pode correr atrás de bem, sim, temos que correr, trabalhar, ter uma vida digna, mas nós temos que ter a diferença de querer riqueza e prosperidade. A prosperidade com Deus é algo que vai suprir a necessidade que nós vamos alcançar o objetivo, que é a salvação. É o que estamos aqui na igreja, para buscar salvação em nossas vidas. Então eu vou perguntar para os irmãos, aonde está o coração de vocês hoje? Eu tenho buscado cada vez mais, dia por dia, matar o velho e botar em Cristo, porque se deixar pela carne, nós vamos falar da fracasso, meu irmão. Estamos sujeitos a viver uma vida, desculpa a palavra, desgraçada, uma vida sujeita a humilhação, uma vida sujeita a Satanás pisar na nossa cabeça. Por que eu falei a respeito sobre o coração e como está o seu coração? Porque o pecado, na verdade, ele começa onde? Quando não tem essa verdade, a palavra diz em Gênesis 6, versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de pensamentos do seu coração era só má continuamente. Vemos isso lá na fundação da Bíblia. Lá no começo do mundo, nós já vimos, irmãos, que infelizmente o ser humano, o seu coração era endurecido ao mal, ao pecado, endurecido.
ao ponto de Deus falar que o seu coração tinha pensamentos, eram mal continuamente. O que quer dizer? Continuamente é algo direto, a todo momento, não tinha intervalo de nada, então bateu com aquela nação. Então o pecado devemos vigiar para que em nenhum momento se inicie, que possamos flertar com o pecado. Igual o pastor disse no texto discipular, e falou que devemos fugir da aparência do mal. Marcos 7, versículo 22 diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Na continuação desse versículo aqui, nós temos vários tipos de pecados, como prostituição, impureza, tantas outras coisas relatadas, mas aqui eu deixo bastante para que é no interior do coração do homem, então há necessidade continuamente de estar guardando, blindando o nosso coração. Como podemos pegar e blindar o nosso coração? Para adiantar algumas coisas aqui, como podemos blindar? Eu achei interessante, quando eu li a passagem, eu